começar então, em respeito a quem já está na sala. Então, bom dia pessoal, bem-vindo aí ao nosso webinar, né? Parceria aí da Cast Group com a Blockchain Academy, né? E a gente vai falar de blockchain, aí, a tecnologia que está revolucionando o mundo em que vivemos, né? E aí, falando um pouquinho aqui quem sou eu, né? Então, meu nome é Alberto Rodrigues, eu sou especialista de concepção de soluções aqui da Cast Group, né? Então, tenho formação de engenharia de software, sou especialista em engenharia de software formado pelo Unicamp, adoro inovação, filosofia Lean, todos os métodos ágeis aqui. Aqui do meu lado, meu amigo, deixa ele se apresentar. É isso, obrigado Alberto, muito obrigado pelo convite, agradecer a Cast Group também por estar proporcionando esse espaço aqui para a gente bater um papo sobre blockchain. É sempre importante, né, trocar ideias com o mercado, ver o que está rolando de iniciativas, né? Meu nome é Thiago Padovan. Eu sou cofundador da Blockchain Academy, então a gente vem fazendo esse trabalho aí desde 2016 de educação dentro do universo de criptoativos e blockchain em geral. Hoje eu também coordeno uma matéria no mestrado de controladoria e finanças na GV, que é uma matéria que é chamada Inovação e Cocriação lá também. Então a gente faz aí todo semestre 6 aulas de 5 horas cada uma, botando a mão na massa do pessoal. Então são hoje as duas atividades que eu estou bastante estão tomando 100% do meu tempo também, né? Legal, sempre dedicado aí a educação. Exatamente. E aí conta pra gente um pouquinho da Blockchain Academy aí. Perfeito. Como eu estava falando, a gente surgiu em 2016 como uma iniciativa de educação em blockchain. Então hoje a gente já tem ali 16 cursos produzidos. Então são cursos, desde cursos super básicos, né, para a pessoa que ouviu falar de o que é esse negócio de criptomoeda, de blockchain, o que a gente pode fazer com isso. Então a gente tem cursos super básicos sobre o assunto. Hoje em dia a gente já evoluiu também um pouquinho para cursos mais jurídicos, né? Quais são os impactos jurídicos, quais jurisdições, onde a gente pode colocar nossa aplicação de forma segura. Também a gente consegue avançar nos conteúdos jurídicos e também temos bastante conteúdos técnicos, né? Hoje a gente tem uma gama grande de cursos para desenvolvedores que querem aprender realmente a programar soluções, aplicações, serviços e novas soluções utilizando as plataformas blockchain, principais plataformas blockchain que têm surgido nos últimos anos. Legal. Então, estou entendendo que vocês têm formação aí para o pessoal técnico, o pessoal que é desenvolvedor, o cara que vai colocar a mão na massa, o bit byte, tem orientação aí para o pessoal de negócios, né? E para entender também os impactos da tecnologia aí no mundo de hoje, e até cursos para negócios também, pessoas que querem entender e saber onde é que o blockchain pode se encaixar. Tá entendendo? Exatamente, Roberto. A gente consegue atuar até junto com as empresas, fazendo sessões de cocriação para a gente pensar em soluções juntos do que essa tecnologia pode trazer de benefício para as empresas. Tá bom. E aí, falando um pouquinho da Cast rapidamente, né? A gente é uma das maiores integradoras, maiores desenvolvedoras de software para o mercado público, né? Grande integradora, talvez uma das maiores integradoras SAP também, e com forte atuação no mercado privado também de desenvolvimento de software, né? Então, a gente está sempre, a Cast e a Blockchain Academy está sempre trocando figurinhas, né, informações aí para como desenvolver e fazer coisas mais interessantes. Aí. E é muito importante uma empresa como a Cast entrar nesse mercado forte, assim, seria muito benéfico para o mercado como um todo ter uma grande empresa de tecnologia com bastante recurso para desenvolver as soluções. Exatamente, a gente acredita bastante no potencial da blockchain. E aí, falando do blockchain, por que a gente acredita tanto, né, também? O que acontece? Existe no mundo inteiro, todo mundo se fala muito de blockchain, né? E a gente tem aí mais de 1,5 bilhão de dólares utilizados em 2018, né? Então, mais que o dobro do que em 2017. Então, a tendência é que nos próximos anos esse valor aumente. Então, existe um grande investimento sendo feito na tecnologia e aí existem grandes players de mercado também, né? Acho que estão apostando na tecnologia, né? Estão criando arcabouços aí para a tecnologia. Acho que isso é bem com certeza. Desde o termo blockchain, né, veio tomando relevância desde 2014, 2015, começou a entrar mais no mundo corporativo e de lá para cá a gente vê um aumento exponencial assim de interesse das empresas, né? E eu acho que ainda é só o começo. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, e aí comentando, né, mais um pouquinho, né, assim, em termos de serviços, aí a gente tem aí 34 milhões aí de dólares utilizando e aí um crescimento de 63%. Ou seja, é um crescimento muito exponencial, realmente. A gente fala muito agora de tudo exponencial. Tudo exponencial, mas o blockchain é uma coisa que as empresas estão entendendo que
são importantes, né? Mas a gente também, do outro lado, a gente tem que trabalhar com essas empresas, com os tomadores de decisões aí para trabalhar no nível de educacional, ou seja, o que é a tecnologia, para que ela serve, né? Onde é que ela vive, como ela se reproduz, né? É bem nesse sentido. Então, porque o pessoal tem investimento, entende que o investimento vai acontecer mas aí quer saber utilizá-la corretamente. Com certeza. Na Blockchain Academy a gente sempre brinca que a gente precisa atuar com dois elementos quando a gente fala de blockchain. O potencial dele daqui a uns anos, fazer uma projeção do que pode ser todo esse mercado, de como pode vir a ser as atuações das empresas dentro do blockchain, e o que realmente é possível fazer hoje, né? A gente fala que a gente joga muito água no chope das empresas também, que às vezes ouve que vamos resolver tudo com blockchain, é a cura do câncer, tudo vai ser resolvido, mas ainda não é bem assim, ainda as infraestruturas precisam amadurecer bastante, mas já tem muita coisa que pode ser feita, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui hoje nesse webinar, e fazer essa projeção é muito importante também, porque ainda tudo vai amadurecer e vai evoluir, né? Muito bom. Outra coisa importante que a gente esqueceu de comentar, a gente já entrou no assunto aqui, vai falando, se você tiver algum tipo de pergunta, tiver algum tipo de questionamento, pode mandar para a gente aí via chat, tá? A gente tem aqui o Leonardo que está com a gente aqui, está lendo todas as perguntas e a gente vai responder aí no final. Dependendo se ela for muito interessante, tiver muito a ver aí com o tema que a gente está tocando, a gente responde no meio desse webinar também. Vamos trocando figura. É importante a gente entender também, porque isso vai dando uma guia do que vocês estão querendo saber, como é que as coisas funcionam. Fique à vontade aí para nos questionar. Tá? E aí, continuando falando de blockchain, aí, olhando até um espectro complementando o que a gente está falando, né? Então, até 2030, então a gente chega na casa de trilhões de dólares, né? De investimento, muita coisa, muito dinheiro colocado aí na mesa para se trabalhar. Então, a gente entende que é uma tecnologia base aí que vai para todas elas. E que, em pesquisas realizadas aí no ano passado, né, considerando todas as grandes empresas, então 84% delas, cara, a gente vai usar. De alguma maneira, a gente entende que isso vai nos impactar, né? E a gente sabe que quando utiliza uma tecnologia, essas grandes empresas utilizam essa tecnologia, ela de alguma maneira vai impactar na vida da gente lá na ponta. Isso não tem jeito, né? Então, no modo, de repente, como que eu dinheiro, né? Como é que eu vou passar dinheiro para você? De repente, como é que eu vendo meu carro para você? Como é que eu vendo o meu apartamento? Sou eu que estou vendendo, mas eu compro, né, alguma coisa. Então, essas relações entre as pessoas provavelmente vão mudar, porque essas empresas estão... Com certeza. Esse número, eu acho que demonstra muito isso que você está falando, Alberto. Esse envolvimento de grandes empresas, esse grande número de investimento, a gente só pode prever que alguma coisa vai sair de tudo isso. Claro. Né? E são grandes mudanças, né? São números grandes, são grandes empresas. Hoje eu arrisco dizer que não tem uma grande empresa no mundo que não esteja pelo menos pesquisando blockchain. Então, que sairão soluções utilizando esse tipo de infraestrutura, não tem dúvida. Eu conheço várias empresas, a gente tem vários clientes aqui na Cast, todas elas, boa parte delas, já fazendo alguma coisa em nível experimental. Vamos experimentar, ver como é que funciona, quais são os prós e contras aí de cada tipo de tecnologia. Isso é bem interessante. Sim. Tá. E aí, isso a gente está falando até agora de mundo, né? Aí, mundo gigantesco, né? Tem as grandes economias, mas aqui a gente fala de Brasil, né? E trouxe uma informação interessante e que é bom, ao mesmo tempo é ruim e é bom. É ruim porque quando a gente é de tecnologia, a gente quer estar lá na frente e está fazendo, mas aí, de acordo com a Frost & Sullivan, o Brasil está mais ou menos um ano e meio atrasado em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Por que eu falo que é ruim? Porque a gente está atrasado. Mas, por um lado, é bom, porque também que chega para a gente também. Eu queria que você comentasse um pouco. Já está maturado, já foi filtrado. A gente, de repente, usa nosso dinheiro com um pouco mais de cuidado, né? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Eu concordo com você, Alberto. Acho que, em geral, quando a gente fala de tecnologia em geral e de inovação, a gente realmente está sempre um pouco atrasado nos mercados mais avançados, né? Acho que a gente, dentro do universo blockchain, o gap pode ser diminuído muito mais rapidamente, né? Porque é só a gente se dedicar, ter bastante conhecimento, quanto mais gente envolvida nesse mercado, a gente consegue diminuir esse gap.
E a gente consegue, como você falou, também trazer as soluções um pouco mais desenvolvidas, né? A gente vai, talvez se a gente for inteligente, a gente erra menos, né? A gente consegue ver o que está acontecendo e trazer soluções que já foram testadas. Como a gente não tem tanto dinheiro, né? Exatamente. A gente aplica, tentando aplicar. Deixa o pessoal arriscar mais, a gente vai ser mais conservador. Mais no certo, né? E o que é legal que eles comentam aqui, um dos pontos específicos, né? Que a gente não tem mão de obra qualificada, porque é uma tecnologia de certo nível complexa, né? Então é importante ter pessoas qualificadas. Aí acho que entra o caso da Blockchain Academy, né? Então, poxa, tem aqui, a gente está aqui, a gente consegue formar pessoas, consegue, né? E acho que esse é um grande ponto. Porque questões técnicas a gente consegue. Sem dúvida, tem muita gente boa no Brasil. A gente tem contato com desenvolvedores de ponta de todas as infraestruturas tecnológicas brasileiros, trabalhando no Brasil, trabalhando fora do Brasil também. E como a gente está falando de uma tecnologia global, os profissionais que querem entrar nessa área também têm que ter essa visão. Eu não estou procurando um emprego ou desenvolver um projeto só no Brasil, né? Isso se expande mundialmente. Então, você tem uma capacidade aqui de blockchain hoje, você consegue se alocar muito bem também em projetos globais. Então, quando uma empresa está falando de blockchain hoje, ela não está falando de projetos regionais, está sempre falando de projeto global. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, não tem como você fazer um blockchain para projetos regionais. Assim. Então, você que propõe isso, é uma coisa mais global. Né? E aí, quando você comenta que a gente tem as várias plataformas, né? Isso é verdade. Então, a gente tem plataformas específicas, né? Tecnologias ou consórcios específicos. Aí eu queria até que você me ajudasse nesse ponto, que são especializados em determinados serviços. Então, você, por exemplo, você tem lá o Corda, que é específico, é muito utilizado em mercados financeiros, né? Existem outras tecnologias que chamam de plataformas, né? Então, é importante entender, tipo, tem o Hyperledger, que é amplamente utilizado, Ethereum, que é super conhecido, né? Exato. E isso requer determinadas especializações, né? Com certeza. Hoje, quando a gente está falando de blockchain, a gente está falando de diversas infraestruturas tecnológicas, né? Com características muito diferentes uma das outras, com possibilidades também para as empresas e para as pessoas muito diferentes uma das outras. Então, entrar um pouquinho mais no aspecto técnico, entender um pouquinho a diferença de cada uma hoje, é uma recomendação que a gente faz bastante para as empresas, né? Não adianta falar, vou programar, vou desenvolver em blockchain. Legal, essa iniciativa é muito boa, mas você vai ter que entrar um pouquinho mais no aspecto técnico, entender as características de cada uma e falar, bom, para mim faz mais sentido essa, ou faz mais sentido essa. Tem muita empresa testando em duas paralelamente para ver qual que faz mais sentido no longo prazo. Então, esse entendimento é muito importante. Legal. Por isso que é importante ter, de um lado, você ter capacitação. Né? Exatamente. Do outro lado, você tem um parceiro forte em tecnologia, que tem a gente capacitada e que não é aventureira no negócio, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Então, com certeza. Essa é uma parte importante. Acho que logo mais vai ter um slide que a gente vai conseguir visualizar algumas dessas infraestruturas. É verdade, sem dúvida. Então, assim, aí comentando aqui um pouco de Brasil, a gente saiu de mundo um pouco mais para o Brasil. Então, assim, pesquisa realizada em 2018, né? Então, 63% das empresas têm interesse. Então, já ouvi falar, putz, legal, quero fazer alguma coisa para algum projeto de tecnologia blockchain. E aí, como a gente comentou, de repente já com aquele viés de um filtro, o que aconteceu lá fora e legal, que tecnologias são mais maduras, né? Plataformas são mais maduras e aí atuar um pouco nessa frente, né? O que acontece também com empresas multinacionais aqui no Brasil é que chega a demanda também da matriz, assim, né? Pô, estamos desenvolvendo aqui com essa tecnologia, agora você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver essa tecnologia para esse tipo de produto. Exato. Acontece bastante aqui no Brasil. Eu acho muito legal porque a gente, como brasileiro e os desenvolvedores, né? Tem contato com vários, a gente é bem criativo nesse sentido. Então, a plataforma está ali, nos permite ser bastante criativo para usar a plataforma de uma forma diferente. De repente foi feito lá. Com certeza. E aí, aqui mais uma outra informação, né? Ou seja, tem aí 63% praticamente querem usar em 12 meses, ou seja, então é um negócio para agora. Então, o pessoal já está olhando o seu budget, né? O seu orçamento para algum projeto ser encaixado de alguma maneira. Então, o mercado cada vez aumentando e se você pensar aí, se eu colocava os mais os 16% ali, que há 18 meses, seja um ano e meio. É muito rápido isso. É muito, praticamente todas elas vão estar, né, 80% praticamente das empresas vão estar envolvidas de alguma forma, que bate com os 84% das que a gente viu lá no mundo também. No mundo, né? Então, é mais ou menos o que a gente tem pela frente. Então, é uma tecnologia está chegando e vai, de alguma maneira, vai impactar a gente aí. Você está falando, né? Então, agora, muito da importância. Bem,
né? E aí, só para finalizar aqui o que a gente chama das pesquisas aqui, as áreas, né, que a gente tem, que o pessoal quer usar. Então, tem inúmeros possíveis aplicações, né? Então, tem em alguns pontos a gente sabe que são mais conhecidos, né? Que é a parte financeira, né? Bitcoin. Surgiu disso, né? Surgiu disso. Acho que tem um impacto nisso, mas não se limita só a isso, né? Isso acho que é importante. E aí, além do financeiro, o que a gente pode, em termos de segmento, que você acha que isso vai explorar? Olha, a gente está vendo muita coisa acontecer no setor automobilístico. A gente vem acompanhando bastante esse segmento também. Órgãos públicos estão bastante interessados também em entender como pode se beneficiar dessa tecnologia. Cadeia de suprimento também, toda empresa que usa a cadeia de suprimento está olhando para isso, pensando em como pode utilizar blockchain. Todo o setor cartorário, registros, autenticação de documentos. Eu acho que área médica é uma área que está muito interessada em registros médicos, como que a gente pode fazer um registro médico compartilhado, né? Hoje tem um dado de um instituto americano que ele fala que um adulto médio pode ter registro em até 7 ou 10 hospitais diferentes, né? Pessoa de 30, 35 anos. E os hospitais não se falam, né? Não tem o histórico daquele paciente. E em alguma emergência, né? Num atendimento de risco, ter o antecedente daquele paciente pode realmente salvar uma vida, né? Uma alergia, alguma coisa que a pessoa tenha. Então, tem muita gente olhando na área médica também. Então é muito assim. Então, se a gente olhar aqui no Brasil ainda, tem realmente financeiro, parte de cadeia de suprimentos ali com 32%, 35% de gestão de contratos inteligentes. Então, é mais ou menos o que cadeia de segurança, negócio, gestão de identidade. Então, são esses pontos que as empresas estão imaginando, e eu acho que acredito que tem uma grande sinergia aí com a tecnologia. Perfeito. Mas bem, aqui a gente falando de potencial, né? Agora, beleza. O que é o blockchain? Estamos falando de tudo, mas falando de tudo, de onde surgiu, né? De onde surgiu? Por que veio, né? Então, a ideia aqui é a gente comentar muito rapidamente, então a gente tem uma historinha engraçada, na verdade quase uma lenda, vamos dizer assim, né? Que o japonês Satoshi Nakamoto, em 2008, que criou. Mas, na verdade, as pessoas não conhecem essa pessoa. É um pseudônimo, exatamente. É um mistério, virou um mito até, né? Então, tem muitas teorias, mas realmente não existe... ninguém pode cravar quem é o Satoshi Nakamoto. Foi um pseudônimo que surgiu na internet, propondo aí um sistema financeiro alternativo ao sistema financeiro tradicional que a gente está acostumado, né? Então, em 2008, pintou esse paper na internet chamado White Paper do Bitcoin, que é a Peer-to-Peer Cash Electronic System, né? Então, é um dinheiro virtual, digital, peer-to-peer, né? Que a gente pode transacionar, independente de onde a gente está no mundo, só conectado na internet, sem precisar de alguma autoridade, algum validador terceiro validando essa transação. Então, a rede é autogerida, assim, ela tem um monte de características que permitem que a gente faça esse tipo de transação de forma segura. É muito legal, né? E isso é uma coisa que acho que assusta os mercados reguladores, né? Porque a rede vai estar autogerida e ela consegue se resolver ali através de tecnologias que foram desenvolvidas, né, há muito tempo. E o que é muito legal é que os registros que são lá colocados, isso é importante, a gente grifou aqui também, né, os registros são imutáveis. Então, isso tem uma segurança muito grande, né? E a rede, ela tem todo esse processo para cuidar, né? Então, e as informações estão lá de modo criptográfico, ou seja, ninguém consegue olhar no seu dono ali e consegue saber exatamente qual a informação. Então, é muito seguro, né? É muito seguro, ela é toda auditável, assim, né? Todo mundo pode verificar as transações que foram realizadas na rede do blockchain do Bitcoin, obviamente a gente está falando, e cada transação que é registrada ali, como você estava falando, ela é praticamente imutável, assim. Então, ela é muito segura, ela traz essa característica de imutabilidade também para as transações. Claro. E uma coisa que eu quero te perguntar, inclusive, que muita gente me pergunta, inclusive na apresentação que eu fiz há uns meses atrás, as pessoas, mas a rede está ali, mas ela consegue ver o que está lá dentro? Assim, eu tenho minha transação, mas eu consigo ver a sua transação? Você consegue auditar todas as transações que estão na rede do blockchain do Bitcoin, só que você não consegue diretamente identificar quem é o dono daquela carteira, porque nós somos ali dentro da rede blockchain carteiras de Bitcoin somente, são números, né? São grandes hashes que a gente é representado dentro dessa rede. Obviamente, com poder de investigação em alguns momentos, né? Estava lendo uma notícia ontem que foi desmantelada uma grande rede de sites de pedofilia no mundo, rastreando transações de Bitcoin. Então, conseguiram identificar uma transação de Bitcoin que
um suspeito fez para o outro, eles começaram a rastrear aquilo com um poder de investigação muito grande, mundial mesmo, conseguiram derrubar um grande site de pedofilia. Então, para quem quer fazer coisa errada, o Bitcoin não é tão indicado assim. Pode ser identificado. Tá ali para ele tem uma característica de pseudo-anonimato, né? Não é um anonimato 100%. Porque a gente coloca, porque ele tem ali, tem uma chave pública, que é o seu usuário, de alguma maneira a gente consegue chegar ali em você, né? Você entra na rede com a sua chave privada, sua senha, vamos dizer assim, para leigos, usuários leigos, a gente tem a sua senha, vamos dizer assim, e aí, como a gente já comentou, todas as transações são geridas pela própria cadeia, né? E aí tem todo o processo de validação que ela é feita pela própria rede, né? E aí, eu sempre cito esse exemplo, mas eu não sei se é o melhor. Quem já baixou alguma coisa pelo torrent? Pelo torrent, trabalha numa rede peer-to-peer, que é a mesma. É uma analogia muito boa, Alberto. O torrent, muita gente conhece, né? A gente baixa arquivos de música, de vídeo, de servidores que estão próximos da gente, né? Então, você tem uma música lá no seu computador, eu preciso daquela música, eu baixo, o meu computador, ele identifica qual computador próximo que tem aquele arquivo e baixa. Só que o que o Bitcoin trouxe que não podia ser feito no torrent, né? Quando você passa essa música para mim, você continua com essa cópia da música no seu computador. Aqui não vale nada, eu não pagaria por isso. Né? O Bitcoin trouxe essa resolução do problema que a gente chama o problema do double spending. Então, quando tem essa rede de validação distribuída, que você passa um Bitcoin para outra pessoa, você realmente perde o seu Bitcoin, aquele ativo digital sai da sua carteira e você consegue representá-lo em outra carteira. Isso que é uma das resoluções que o Bitcoin trouxe. Justamente isso. É como se aquele conteúdo fosse transferido realmente de uma carteira para outra, como é o dinheiro. Estou te pagando, sai da minha carteira e entra na sua e vice-versa. Quando acontece para não ter a cópia. Exatamente. Então, e aí a rede toda ela se trafega nesse sentido. Então, e aí como ela é toda criptografada, está tudo guardadinho ali, tudo seguro, de forma que você possa transacionar e o que for aí. A gente está dando um exemplo claro do Bitcoin, mas qualquer tipo de transação de forma muito, muito segura. Exatamente. Tá? E aí, qual que é a coisa que eu acho que é bem interessante, né? Você fala, por que foi tão revolucionário? Porque, na verdade, aí depois você vai ter que explicar isso com um pouco mais de cuidado, porque ele pegou tecnologias que já existiam e fez o negócio funcionar bonitinho, né? Então, se você falar lá de peer-to-peer, que a gente está falando, né? Do torrent e tudo mais, a teoria dos jogos, né? Então, tem todo um processo de análise matemática ali, né? De processo matemático por trás disso. Criptografia, que sempre existia, vai isolado, sempre, né? Pega aqui seu arquivo, criptografa, deixa seguro. Desde a Segunda Guerra, ele é muito usado. E aí todo o armazenamento em livro-caixa, que a gente chama de ledger, né? Que é um embaixo do outro, é um livro-caixa, então você tem todos os registros ali, um em cima do outro. Então, coisas que já existiam, né? E foram agrupadas. E aí, a gente chama de blockchain, que é a cadeia, né? Dos blocos, né? E que a grande sacada foi conseguir executar uma transação segura, numa rede não segura, né, entre pessoas que não se conheciam. Então, por isso que é tão importante. Né? Concordo? É isso mesmo. Na verdade, não tem nenhuma nova tecnologia, né, no Bitcoin, é só a junção de tecnologias que já vem amadurecendo durante diversos anos. Isso é muito legal de a gente comentar, porque as pessoas acham que, sei lá, em 2008, lá por Satoshi, né? O japonês teve um instalo, ele acordou de manhã, ele falou, cara, eu vou assistir o Jaspion ou vou criar propor um blockchain. Ele falou fazer. Não é assim, né? Então, é o que a gente está falando, né? Anteriormente, aí tem mais de 40 anos de pesquisa aí. Exatamente. Muita coisa precisou amadurecer para até em 2008 surgir o paper do Satoshi, né? Que é isso, é uma junção de tecnologias ali. A gente pode ver nesse diagrama, nesse infográfico, ele mapeou algumas tecnologias que de alguma forma ajudaram a criar o paper do Satoshi. Né? Desde 1973 ali já tem tecnologias sendo desenvolvidas e amadurecidas. Né? Curva elíptica em 1985 é muito usada no protocolo do Bitcoin. Assinaturas digitais são muito usadas também. E a gente pontuou aqui algumas tentativas anteriores de também criação de dinheiros digitais. Né? Legal, desde ali do DigiCash 1989, o David Chaum, que é um cara um dos criptógrafos mais reconhecidos no mundo hoje, um cientista da computação
fenomenal, assim. Ele fundou ali, tentou um dinheiro digital em 1989. Se você parar pra Nem a pensar, internet tinha muito. Exatamente, não tinha nem internet. Então, o negócio, O cara é visionário. pensando nisso, o dinheiro no computador, né? Exatamente. Então, tiveram outras tentativas também, né? O Cybercash em 94, o eGold em 96, o Bitgold em 98. Todos eles têm algumas características muito interessantes que tem um Bitcoin também, mas nenhuma delas conseguia resolver todos os problemas. Todas elas tinham algum ponto de falha centralizada. Ou era uma empresa que estava propondo, ou era a emissão do dinheiro era centralizada. Todos eles tinham algum tipo de problema que o Satoshi conseguiu sanar aí e, de alguma forma, juntou essas tecnologias para propor o paper em 2008. Acho isso bem importante, porque tem pessoas acham que surgiu agora, um negócio de tecnologia super nova, mas não, na verdade não, é todo o trabalho de pesquisa anterior que fez, e acho que a gente tem que render os louros aí para esse pessoal todo, porque foram, né, é o trabalho realmente da computação, o que a gente tem hoje na mão, né, computação na mão, o celular na nossa mão, o Bitcoin na carteira e outras coisas que a gente consegue fazer na tecnologia não são coisas que surgiram no estalo, né? Então, com certeza, é muito desenvolvimento, desbravamento. Aí tinha muito fórum de criptografia, muito dos cypherpunks também, aquele grupo de hackers, né, cientistas da computação que eles querem propor soluções desde os anos 90, né? Tem um manifesto cypherpunk que é em 92, que é a gente pensa na sua privacidade. Em 92 também o cara já estava pensando em problemas que a gente está encarando outro. Então eles queriam sempre propor soluções através da tecnologia para preservar a privacidade das pessoas. É bom, acho muito legal, porque todos os trabalhos são baseados na matemática. E é legal porque sempre o seu filho perguntar, pai, por que eu tenho que aprender isso, cara? Aí, ó, se você quiser ter alguma coisa de tecnologia da informação, quiser aprender matemática, tá aí. Base começa tudo aí. Com certeza. Sem dúvida alguma. Então, e o Satoshi está é um desses nominhos aí. Se for uma mistura dele. Uma mistura de alguns deles, exatamente. Legal. Aí tem essa outra informação, porque assim, a gente vai naquele gráfico ali, a gente vai até o Satoshi, basicamente, dali começou, e aí a gente tem da parte da timeline de tecnologia, na verdade, das moedas, né, do que surgiu aí. Exato. Né? Então, assim, a gente tem, surgiu nos anos 90 a questão de computação distribuída, a questão da internet como um todo, né? Porque a internet é a base disso, com né? certeza. Para você poder trabalhar, e aí tudo restante. Aí 9 e 8, né? O protocolo 8 blockchain, 9 o Bitcoin, aí as outras moedas. Você quer comentar alguma coisa? Sim, não, acho... fez questão de trazer essa imagem também para mostrar as diversas infraestruturas tecnológicas que vieram. Então, 2008 foi o lançamento do protocolo do Bitcoin, 2009 foi a primeira transação realmente, foi, se não me engano, 11 de janeiro de 2009. O Satoshi fez a primeira transação de Bitcoin com Ralph Finney, que é uma pessoa conhecida, já faleceu, mas na época era muito ativo também no meio da tecnologia. E aí surgiram, depois de 2009, diversas outras infraestruturas tecnológicas. Como o código do Bitcoin é aberto, qualquer um da gente aqui pode ir lá pegar o código e criar um novo Bitcoin. O problema é você criar e gerar valor em cima daquilo. Né? Então, em 2011, apareceu o Litecoin, 2012, 2013, Monero, são outras infraestruturas tecnológicas. Né? 2013, 2014, teve o surgimento do Ethereum, que foi uma tecnologia também que mudou muito. Né? Ele olhou para o Bitcoin e falou, isso aqui é muito legal, mas é muito burro, assim, ele só faz transação de pessoa para pessoa. E a ideia dele é como eu posso criar um computador global, que eu posso criar aplicações ali dentro que não podem ser paradas, né? Ele chamava de Unstoppable Applications. São aplicações de diversos tipos que não estão em um servidor único, estão distribuídos no mundo inteiro. O Ethereum está trabalhando a isso até hoje, né? A visão deles é ter uma Web 3, né? Uma nova web, uma web mais descentralizada. Uma plataforma, uma estrutura que cria novas estruturas. Exatamente. E nessa linha de cima que vocês estão vendo ali, são todas redes que a gente chama de redes públicas, né? São redes abertas, né, que não precisam de nenhum tipo de autorização para você participar. Então, nessas redes de cima, ninguém precisa te dar autorização, você não precisa pedir para nenhuma empresa participar, você realmente, conectado na internet, você consegue ir lá e começar a transacionar o que quer que seja dentro dessas infraestruturas. Embaixo, a gente começou a colocar o surgimento das redes que a gente chama de permissionadas, as DLTs, né, que são as Distributed Ledger Technologies, que é um movimento das corporações, das empresas, né, olhando para tudo isso, achando interessante tudo isso, e falando, pô, o que eu posso usar de benefício em tudo isso que está surgindo para mim? Para mim faz sentido ter uma rede distribuída? Em alguns casos, pode
fazer sentido. Por que eu não posso usar isso para o meu negócio? Então, ali em 2013, 2014 surgiu o Ripple, que foi uma iniciativa também muito focada no setor financeiro. 2014, 2015, teve o surgimento do Corda, do Hyperledger. Então, são as infraestruturas que a gente pontuou que as empresas estão usando bastante, trazendo essas características do blockchain. Legal. Por exemplo, o Hyperledger, eu sei que tem grandes empresas que dão suporte. Então, você tem a Linux, tem a IBM. É um grande consórcio. Um grande consórcio de empresas, né? Que estão suportando essa tecnologia. Ou seja, estão levando muito a sério, não é coisa de aventureiro. Então, isso aqui é muito interessante. Mais de 50% do código do Hyperledger foi a IBM que escreveu. Não é dele. A iniciativa do Hyperledger é da Linux Foundation, que é uma organização para criar software open source, né? Só que a IBM abraçou muito esse projeto. Então, ali tem Oracle, tem IBM, SAP, eu acho que está lá dentro. Enfim, tem muita gente grande. Mais de 200, 300 empresas que estão participando desse consórcio. Legal. E aí, só uma dúvida que me surgiu. Falei, poxa, legal, a gente tem esse mercado, tirando a questão esquizofrênica, mas acho que é uma dúvida de todo mundo. Por que o Bitcoin em si ele é tão mais valorizado que as outras moedas, por exemplo? Ele é o mais provado, né? Ele está rodando desde 2009, sem nenhum tipo de hackeamento no seu sistema. Então, tem uma característica nessas tecnologias que é a cauda dela, é a cauda longa mesmo. Então, desde 2009 ele vem rodando 100% do tempo sem cair nenhuma vez. Então, é o primeiro software que conseguiu isso na história da computação. Isso é um feito muito interessante do blockchain do Bitcoin. Toda nova moeda tem que se provar ser tão forte como o Bitcoin. Então, se você lançar uma nova moeda hoje, você vai ter que gastar desde 2009 de tempo de trabalho que o Bitcoin já está fazendo para provar que a sua tecnologia também é madura o suficiente e também consegue ter essa robustez que o Bitcoin traz. Isso é importante, acho que é uma dúvida que as pessoas têm no geral. Tem todas as outras, por que eu de repente aplicaria numa? Muita gente questiona, o iPhone não foi o primeiro celular, né? Tiveram o BlackBerry antes, Nokia. Então, o Bitcoin não vai ser a última moeda digital. Mas tem essa característica que eu pontuei que nas outras tecnologias não existe, né? Você só troca de tecnologia e tudo bem, as pessoas trocam muito rápido de tecnologia. Mas essa rede que o Bitcoin criou traz a própria segurança dele. Quanto mais gente numa rede distribuída, quanto mais gente usando uma rede distribuída, mais resiliente ela fica. Claro, sem dúvida. Muito legal. E aí, comentando um pouquinho dessa diferença, né, do que a gente tem aí do Bitcoin e do blockchain, né? Assim, qual que é a base, né? A gente já falou bastante desse assunto, mas só para a gente fechar e também já partir para o assunto mais desse webinar, que é falar de blockchain mais para empresas, como a gente pode usar. Mas o Bitcoin ali, se a gente colocar o Bitcoin versus o blockchain, né, o Bitcoin ele é, como eu falei, aberto, né, permissionless. Ninguém precisa te dar autorização. Ele trouxe todo esse conceito de desintermediação, né? Tem uma oferta limitada de tokens, né? Então todo mundo sabe quantos bitcoins vão ser criados. Tem lá 21 milhões de bitcoins até 2.140. Então, diferente de uma moeda estatal que até agora o Fed, no mês passado, falou, vou injetar 100 bilhões de dólares aqui no mercado. Ninguém sabe isso antecipadamente, né? Dentro do Bitcoin a gente tem essa programabilidade, a gente sabe o que está escrito no protocolo. É uma moeda global, né? A gente pode transacionar sem precisar saber onde a outra pessoa está no mundo. Então, eu posso transacionar para você aqui do meu lado ou para alguém que está no Japão com o mesmo custo e com o mesmo tempo. Isso é muito interessante também. E trouxe esse pensamento de um novo modelo de governança, que as regras são mantidas, que não podem ser mantidas ou alteradas. E o blockchain, mais corporativo, mais controlado por consórcios, né? Então são grandes empresas, grandes conglomerados de empresas que estão propondo um blockchain mais privado. Então, como que eu posso criar uma rede que eu transacione informações entre essas pessoas que eu confio aqui dentro dessa rede controlada, né? Também traz essa desintermediação em muitos sentidos, que a gente também pode olhar mais para frente. Embora seja uma rede confiável menor, dentro essa rede funciona de uma forma mais... Exatamente. É isso mesmo. Você delimita as regras que acontecem nessa rede. Ela é mais customizável, assim, vamos dizer. Então, também tem essa característica de on-chain, off-chain. Pode ser uma plataforma global também. Se a gente propor uma solução global, ela pode vir a ser. E também entender bastante o consenso entre... como que a gente vai customizar o consenso entre os participantes, né? Então, tem essas características do blockchain. Muito bom. Uma das coisas que a gente pretende aqui trazer aqui, na verdade, nesse
webinar, quer dizer assim, não é só Bitcoin, né? Blockchain não é só Bitcoin, não é só moeda. Na verdade, né, a gente fez um trabalho aqui e trouxe alguns exemplos de coisas que estão rodando no mundo já e que existem. Tem coisas rodando aqui no Brasil também, a gente vai chegar lá. E para mostrar que, olha, a tecnologia é diferente, ela é complexa, ela tem vários nomes, ela é relativamente recente, né? Sim, Delas como todos, mas a gente já tem muita coisa acontecendo por aí. Então, uma das coisas que eu acho que derivam de tudo, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Blockchain ID, né? Então, entre parênteses aqui está o OneName. O OneName é o nome da solução, depois vocês podem procurar tem em várias internet. soluções Tem várias outras tentando... soluções, eu peguei uma delas. Sim. Né? Então, você tem o seu ID conectado, né? Que você pode ter ele na rede, um ID único, e ele tem toda a tecnologia por trás que te garantia isso, né? Que você é você mesmo. Né? Hoje a identidade, né, é controlada por poucas pessoas. Então, todos esses esforços são como que a gente pode criar uma forma de identificação das pessoas mais distribuída também, né? E global, né? E global também. Imagina um benefício para viagens, por exemplo, né? Alfândegas conectadas, que você possa ter acesso à informação daquele cidadão de forma também mais distribuída entre esses entes, né? Obviamente eles vão usar uma rede distribuída, uma rede pública, mas pode-se criar uma rede que você possa consultar o tipo de informação daquele cidadão, daquela pessoa, a identidade dela, de uma forma exatamente. De forma segura. Né? Perfeito. O outro exemplo que a gente trouxe aqui também, que é armazenamento de dados. Que é o torrent, só que agora a coisa sendo feita corretamente. Assim, você tem a rede distribuída, um pedaço do seu arquivo, dos seus arquivos são distribuídos entre os vários pontos da rede aí, e ele se acha, né, direitinho para poder depois você fazer um download ou você compartilhar isso com alguém. E aí é aquela questão de chave pública e chave privada, ou seja, tem o usuário, tem a minha senha, tem acesso aos meus. Exato. É mais simples. O Storage é uma das aplicações com o maior número de atualizações no Ethereum, né? Uma comunidade muito ativa, assim. E a tentativa deles é criar um armazenamento de dados distribuído. Né? Você não dependa somente da Amazon, do Google. Obviamente que hoje a gente não consegue imaginar uma Amazon quebrando os seus dados, né, sendo distribuídos, mas de uma forma ou outra estão centralizados em algum local. Né? Então, a ideia deles é a gente propor uma forma de armazenar nossos dados de forma mais distribuída e mais resiliente. Então, tem muita redundância, eles quebram seus dados, seu arquivo e jogam, se não me engano, em 8 tipos de computadores e servidores no mundo inteiro, que com a sua chave criptográfica só você vai poder acessá-los e juntar tudo. É verdade, isso já virou padrão, né? Vamos pegar o Netflix. Tem uma estrutura, não com blockchain, mas tem uma estrutura semelhante de vários servidores, mas entra um dia lá no seu Netflix e ele fala, estou fora do ar. Você vê como você vai ficar irritado. Então, é uma tecnologia que é base, né? Vira base, vira o novo normal, mas que é importante ter. Com certeza. Não vou nomear os bancos, né? Mas meu banco fica fora do ar, vira e mexe, fica fora do ar. Eu não consigo transacionar meus recursos. Tem pergunta? Tem alguma pergunta? Coloca no... Cadê o chat? Clica no maisinho aí. Maisinho aqui, cadê o chat? Beleza. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui, vamos dar uma olhadinha. Como vocês veem a questão dos dados pessoais envolvidos na cadeia do blockchain versus a LGPD? É uma pergunta feita... foi o Leonardo que mandou? Você mandou. O Eric que fez a pergunta. Então, exemplo da questão de consentimento e direito ao esquecimento. É uma questão que está sendo muito debatida, né? Toda a questão de proteção de dados, desde que veio lá desde a Europa, começou a puxar muito essa discussão, né? O Brasil agora tem a lei, a LGPD. É uma questão muito importante, Eric. Eu não tenho a resposta hoje. Tem diversos advogados hoje. É muito interessante. Em nossos cursos, o número de advogados interessados em aprender sobre a tecnologia é muito importante. O que a gente pode pontuar dentro do blockchain, que até pode ser uma ajuda para a LGPD, não necessariamente você sabe o que está registrado qual é o arquivo que está sendo relacionado naquele registro de blockchain. Você pode ter um hash ali que ele somente relaciona aquele documento. E a posse dos dados e da informação daquele documento está com a pessoa ainda. Então, pode ser até uma ajuda para a LGPD. Você registra aquela informação no blockchain, mas não exatamente todo mundo tem acesso àquela informação. Você
tem acesso só àquele registro. E perante um juiz... Não consegue ver o que está lá dentro. Você não consegue ver o que está lá dentro. Só que perante um juiz, uma auditabilidade dentro daquela transação, você consegue fazer o caminho daquele registro e mostrar qual documento se relaciona àquele registro. E aí tem uma questão que eu estive pensando, por exemplo, numa rede global, quais regras se aplicam, quais não. Então, por exemplo, a LGPD, Nossa, ela isso é uma outra baseada discussão. na lei europeia, né? Então, mas tem algumas diferenças que é bem diferente da lei americana. Então, por exemplo, aí depende de onde você está e qual jurisdição que você está. Está todo mundo perdido. Então, são questões globais que a gente está enfrentando hoje. O mundo está mudando por conta disso. Privacidade privacidade não é um consenso. O que é privacidade, né? Para cada cultura, a privacidade representa alguma coisa. Então, para a nossa cultura, a privacidade é uma coisa. Para uma cultura mais conservadora é outra coisa. Uma cultura mais liberal é outra coisa. Enfim, é uma discussão que não vai acabar tão cedo. Mas legal, ótima pergunta. Obrigado aí pela pergunta. Podem continuar mandando aí, a gente tem todo o prazer de responder. Outro exemplo aqui que a gente trouxe, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim, voltar aqui. Que é de protocolo para registro de terras. Né? Então, isso é uma solução que surgiu em Honduras, né? E protocolo open source para registro de terras. O pessoal aqui, inclusive, de cartório aqui no Brasil, o pessoal bem preocupado também, né? Então, acho que é outra coisa que está sendo muito olhada, né? O cartório também acho que a gente tem 15 mil cartórios no Brasil. Todos eles não se falam também. Então, se você tem uma assinatura, se você reconhece firme em um cartório, é só naquele, né? Todo mundo passa por isso. Enfim, como que a gente pode ter uma coisa mais conectada também? E registro de imóveis também está sendo muito olhado, né? A partir também da tokenização de ativos, né? que é uma coisa que está surgindo muito nos últimos meses. Esse ano ficou muito forte dentro do mundo do blockchain, a tokenização de ativos, de imóveis, por exemplo. Você pode negociar frações de imóveis ou frações de obras de artes, tokenizando aquele bem físico, né? Então, pode democratizar muito a forma de investimento até, né? Então, por exemplo, quero investir no imóvel no Jardins. Pô, mas é muito caro o metro quadrado lá, não consigo colocar um imóvel lá. A gente não consegue fracionar aquele imóvel, como aquele token é único e é representado numa rede imutável, eu compro uma fração daquilo e fico com aquilo digitalmente representado para mim quando eu quiser negociar, se valorizar aquela fraçãozinha. As relações de compra e venda, né? Tudo. Obras de arte tem uma solução muito interessante também, até posso depois mandar. Quem consegue investir em obra de arte hoje? Muito pouca gente. Você democratiza esse tipo de informação, coloca mais dinheiro até no mercado de pessoas que não têm essa possibilidade. Muito legal. E é muito louco, porque é um mercado que sei lá, milenário, vamos dizer assim. Que a gente imagina que tenha, né? Obras de arte, pessoal, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, outro exemplo que a gente trouxe aqui do Gems, né? Que é comunicação criptografada, né? É um plugin lá para Telegram que o pessoal usa e tem uma carteira interna lá que eu posso mandar fundos para você. Então, assim, coisas que estão no dia a dia, né? O Telegram é muito parecido com o que a gente tem aí com o WhatsApp, então, sim, né? Tudo bem legal. Uma das soluções que eu mais gosto é dessa de anti-falsificação, que é a Block Verify, e tem outras, né? Que é, você falou, da cadeia de suprimento, cadeia de logística, que eu acho muito interessante, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para a indústria do luxo. Então, a gente tem, acho que Yves Saint Laurent, tem umas marcas que ele já tem um código, um token específico, e aí você sabe se o produto é verdadeiro ou não, né? Se você comprou lá na loja e pagou, sei lá, milhares de dólares nela, ou então ela no 25 de março pagou R$50 nela. Com certeza. A rastreabilidade que a gente pode ter dentro de uma rede blockchain distribuída é muito importante. Aqui no Brasil, a gente está vendo um pessoal muito interessado em fazer rastreamento de árvores, né? Então, você vai usar uma madeira para fazer uma construção, para fazer uma mesa, qualquer coisa, você vai conseguir verificar se aquela árvore foi plantada de forma legítima, se ela não é uma extração ilegal, se veio de uma região que pode também fazer esse tipo de extração, enfim, muita coisa legal. Soluções parecidas para pedras preciosas. Pedras preciosas. Justamente porque você tem trabalho escravo, então tem todo um negócio que você ajuda a mudar o mundo de alguma maneira. Com certeza. Carnes, muita gente querendo... Existem demandas da Europa, da Arábia Saudita, de muita qualidade na carne, né? Então, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de iniciativa. Isso é aplicação prática na veia aí, né?
Com certeza. Então, isso, se eu pudesse indicar uma coisa para olhar dentro do blockchain, é esse tipo de aplicação. Bem por aí mesmo. Outra aqui que a gente, falando rapidamente aqui, né, que é de cidadania no geral, né? Então de votação e de governo eletrônico, né? Então a gente já tem alguns governos que já estão nessa pegada de ser totalmente digitais. O Brasil também tem, mas ainda estamos engatinhando. Estamos aí naquele um ano e meio atrasados no mínimo aí, mas tem muitas iniciativas com isso. Né? Então plataformas de votação também. Sim. Você consegue. Aqui no Brasil tem uma muito bacana também que chama Mudamos, que é do pessoal do ITS Rio, que é um instituto de pesquisa de tecnologia, comandado até pelo Ronaldo Lemos, que é um jornalista fala de tecnologia super bacana. E eles estão propondo assinatura de projetos de lei, todos registrados em blockchain. Isso é muito legal. Muito legal. Fica marcado ali. Vamos lá, a gente chegou uma outra pergunta aqui pra gente. Depois... tudo bem, a gente responde mais no... Mas vamos ver aqui, a gente já parou, vamos lá. Como é que vocês entendem a respeito do estudo sendo feito para reduzir o footprint da emissão de gás carbônico para a mineração de criptomoedas devido ao alto poder computacional envolvido? Sim. Pergunta... Eric, essa questão do poder computacional dedicado para minerar Bitcoin é uma questão muito forte na comunidade de criptomoedas. Né? Eu andei lendo muita coisa ultimamente que muitas mineradoras usam energia renovável mesmo, e a gente esquece que tudo usa muita energia. Né? Então, quando a gente vai falar do sistema financeiro tradicional, quanto nisso não usa de energia também? Será que esse custo de energia para se criar um blockchain, um Bitcoin, um sistema alternativo ao sistema financeiro não vale a pena também? Então, eu acho que não é uma questão que não precisa ser não é tão séria como parece, assim, né? Tudo usa energia hoje cada vez mais, toda tecnologia nova. Eu acredito que não é por conta do blockchain necessariamente, mas é porque você tem poder computacional. Então, o ideal é que se gerem sistemas computacionais mais eficientes e do outro lado você tem a geração de energia mais renovável. Acho que porque a gente vive numa sociedade moderna que usa energia para praticamente tudo. Exatamente. Então, a gente vai começar a questionar toda a tecnologia, tudo que existe, as maquininhas que usam energia. A gente está fazendo esse webinar aqui graças à internet, graças à tecnologia. Olha que a internet não aumentou o consumo de energia no mundo, né? Eu acho que é uma questão, obviamente. Sim, claro. A questão ecológica tem que estar sempre nas discussões, né? Sustentabilidade, mas assim, a tecnologia toda tem que também amadurecer para trazer equipamentos mais eficientes, que gastem menos e tudo mais. E está indo nesse caminho. Assim. Eu acho que é bem por aí. Mas uso de energias renováveis e tudo mais. Vamos lá seguir mais um pouquinho aqui. Aqui eu acho que esse é o nosso último slide de exemplo aqui, que eu queria até que você comentasse sobre esses stablecoins, que a gente comentou lá sobre, né, o Bitcoin, sobre as moedas tradicionais, né? Então, entender um pouquinho aí o que é essas As stablecoins surgiram nesses últimos meses, e principalmente, por que eu fiz questão de trazer as stablecoins? Porque o Facebook está muito envolvido nisso, né? A Libra, que a criptomoeda, ficou conhecida como a criptomoeda do Facebook, eles propuseram uma associação global, né, com várias empresas, um grande consórcio, para propor um meio de pagamento mundial, independente de bancos centrais e de bancos tradicionais. Né? Então, mexeu muito com o mercado, senadores americanos mandando carta para o Facebook para parar o desenvolvimento da criptomoeda, porque é uma ameaça à soberania nacional quando você tem uma empresa como o Facebook, que tem ali acho que mais de 2,5 bilhões de usuários entre WhatsApp, Facebook e Instagram. Se eles propuserem um meio de pagamento fácil entre as pessoas, quem não usaria, né? Claro, muita gente iria usar. Então, as stablecoins elas vieram tentar trazer uma estabilidade de preço para os criptoativos. Então, dentro do Bitcoin, que tem uma volatilidade de preço muito alta, eles estão querendo trazer essa característica de estabilidade de preço, parear ali com o dólar, basicamente, geralmente pareia com um token, vira $1, as pessoas podem transacionar mundialmente de forma mais rápida. Muito interessante ficar de olho nessa discussão também. Eu trouxe outros exemplos aí, mas a Libra tá criando uma discussão interessante. Legal, acho que é um caminho. Outro ponto interessante que eu trouxe aqui, que eu acho que é legal, porque a gente tira a informação da nuvem e traz para a vida real, né? Que é coisas físicas, poxa, fechadura é inteligente. Então, você tem determinados países que você aluga uma casa no Airbnb lá e você
trafega isso com blockchain, então você tem a sua identificação, e ela só, a fechadura da casa que você vai entrar, ela só abre para você com a sua identificação, com a sua senha lá. Então, e ela depois fica o tempo que você comprou, né, que você alugou a casa lá, e depois ela fecha. Tudo automático. Tudo automático. Então, é ligação aí de duas coisas, né? Então, de blockchain, internet das coisas, e o mundo está aí, tá? Ou seja, tudo meio que automatizado. Eu acho isso bem interessante e isso está acontecendo. Com certeza. E aí, por último, eu trouxe, até porque é uma empresa brasileira, acho que a gente tem que ter muito orgulho. Muito bem. O pessoal da Original My está na Estônia agora. Eles estão todos acelerado lá, né? Mas é uma empresa brasileira que é um pouco o que a gente já falou, né? De documentação, certidões, propriedade intelectual, novas marcas, acho muito interessante. E tecnologia puramente brasileira. Então, ou seja, essas coisas, esses exemplos, eles não estão só lá fora, né? Estão aqui no Brasil. Esse é um exemplo que a gente falou. O Edilson Osório, que é o criador da Original My, é uma dessas mentes que a gente tem aqui, brasileiras, que tiveram que sair do Brasil e não conseguiram achar uma forma de colocar a sua empresa respeitando, que não tinha muita segurança jurídica ainda dentro desse mercado. Então, ele teve que ir lá para a Estônia, mas é um cara, assim, muito bacana para acompanhar. Legal, né? Então, é assim, Brasil. E aí, falando de Brasil, né? Eu vou fazer meu jabá agora, né? Rapidinho, antes que a gente acabe aqui, que é o case da Cast lá na ANAC. Então, você já acompanhou, teve lá também com a gente lá na ANAC, né? Sim. Que é o diário de bordo digital. O que é isso? O diário de bordo hoje de uma aeronave é a vida da aeronave, né? Então, qual é o piloto, quanto tempo ela foi abastecida, quantos passageiros, para onde ela foi, para onde ela vai, quando ela levantou o voo, todas as informações da aeronave ali, da vida da aeronave, e por consequência do próprio piloto e dos pilotos, né, que estão aí trabalhando na aviação civil aqui no Brasil, fazem esse registro no diário de bordo. Né? E o que a gente fez? Foi digitalizar isso, foi colocar isso baseado em tecnologia blockchain lá dentro, né? E visando justamente essas questões de padronização de informação, você ter possibilidade de auditoria em tempo real, né? E armazenamento dessas informações sem fraude. Então, no caso de um acidente ou de uma ocorrência qualquer, você tem todas as informações de forma confiável. Então, você deixa de usar o papel e aí está indo realmente para a tecnologia com tudo e usando a melhor tecnologia possível. Então, isso é uma iniciativa da ANAC, é um sistema que já está em produção. A gente hoje está lá na ANAC, a gente está fazendo a homologação com os sistemas das grandes operadoras, né, da Gol, da TAM, fazendo essa integração. O sistema é disponível também para operadoras de pequeno e médio porte, né, que não tem o seu próprio sistema. Então, você tem uma interface que você pode entrar e colocar as informações ali. E todas elas armazenadas em blockchain. Então, é muito interessante, no Brasil, para o governo do Brasil, uma agência do governo do Brasil, então, e criada por uma empresa do Brasil. Então, acho que é a parte importante, é trazer essa informação para cá. Falar, poxa, não, blockchain é um negócio que está completamente fora, só tem empresa gringa fazendo, então tem a Original My lá que está fazendo, mas foi lá para fora, e a Cash está aqui, e a gente tem muito teu apoio aqui. E aí a gente está falando o que é esse case, né, da ANAC. É um smart contract, né? A gente tem uma rede específica lá, bem sob determinadas regras, em que a gente usa a tecnologia blockchain para registrar todos os voos e todas as ocorrências ali dos voos, né? E aí as empresas entram nessa rede blockchain sob determinadas regras, e aí se a gente tem elas, a partir do momento que elas concordam de estar ali, elas concordam de trabalhar sobre determinadas regras e determinadas formas de trabalhar, né? Então, assim, uma coisa interessante, como eu comentei, ela tem um sistema web por trás, ali, na verdade, o front dela, né, para acessar e as companhias aéreas poderem usar. E do outro lado, a gente tem uma questão de microserviços para empresas que já têm certa estrutura também poder se conectar. Então, é uma forma assim de você estar conectando todo o ecossistema aí de aviação civil. Então, isso é muito legal. E esse eu posso garantir para vocês que ele é só um primeiro exemplo aí de muitas coisas que o governo está fazendo e de outros cases que a gente vai trazer para cá. Então, para comentar que, olha, embora a gente esteja falando de um sistema de aviação, o blockchain está aqui no Brasil, está aqui no chão, está aqui funcionando e existe, né? E assim, está já influenciando aí a nossa vida no dia a dia. Toda vez que a gente for pegar um voo, sabe que o sistema vai estar ali
nos ajudando. Então, esse é uma iniciativa muito bacana da ANAC, também com participação forte da CAST aqui, e que pode trazer muitos benefícios para a aviação. Assim, né? Vocês estão propondo uma infraestrutura tecnológica distribuída para todas as companhias aéreas participarem, registrarem essas informações ali, pode trazer muita segurança, uma inteligência em cima dos dados, muito bacana mesmo. E é muito legal que eu comentei até com você anteriormente, antes de começar aqui, eles levaram esse sistema lá para Dubai, lá nos Emirados Árabes, e as várias ANACs dos outros países ficaram bem impressionados e bem interessados nisso. Porque também eles tem o mesmo formato, eles usam muita coisa em papel também, por que pareça. Isso é bem legal. Imagina a documentação de uma aeronave de 30, 40 anos, tudo tem que ser registrado no diário de bordo, né? Tem registros que são livros e livros e livros. Bem por aí. Muito legal. Muito bem. E aí, a gente está indo aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente está quase acabando aqui nosso tempo aqui. Chegou mais uma. Vamos lá? Vamos lá. Como fica a questão da disputa no blockchain, onde no caso dos cartões de crédito existe essa operação? Onde o usuário consegue contestar algum valor indevido? A gente vai voltar lá a falar das criptomoedas. O Eric está mais interessado nessa parte. Mas legal, Eric. Realmente é muito diferente, né? Você não tem contestação numa rede distribuída. Não tem para quem você reclamar quando você está transacionando o Bitcoin ali. Então, se você transaciona de forma equivocada, erra a senha, erra o número da carteira que você está mandando os seus ativos, não tem como reclamar. Então, você tem que ter um nível de atenção, um nível de responsabilidade muito traduzido para o indivíduo. A forma de armazenar suas criptos é muito mais responsabilidade das pessoas do que terceirizar essa responsabilidade para um governo. Tem os seus trade-offs, obviamente, tem mais riscos, né? É muito mais tenso o momento de você fazer uma transação, porque você sabe que se você errar uma transação no banco, você pode ir lá, bloquear seu cartão de crédito e estornar aquela transação. Dentro de uma rede distribuída, não tem essa possibilidade realmente. Porque senão aí a rede não seria tão segura assim. Exatamente, tem que ser imutável. Até uma das perguntas que eu tinha recebido antes de vir por um dos amigos aqui do trabalho, falou, cara, pergunta para o Thiago, o que pode acontecer se um registro da cadeia do blockchain for alterado? O que acontece? Não acontece assim, né? Existem algumas condições na rede do blockchain do Bitcoin de que 2 blocos são registrados ao mesmo momento na rede do blockchain do Bitcoin. Só que a rede tem alguns elementos que a gente vai ter que entrar em aspectos técnicos, que eu até posso mandar depois para todo mundo, se a gente puder mandar uma comunicação pessoal, desses aspectos mais técnicos. Mas se 2 blocos que tiverem as 2 mesmas transações registradas nesses 2 blocos forem validados ao mesmo tempo, a rede tem todo um mecanismo de consenso para descartar um desses blocos, validar um só daqueles e as carteiras não perderem fundos duplamente. Então, não existe, quando a gente está falando de blockchain do Bitcoin, não existe essa questão de ser fraudado, de ser alterado. Nunca foi feito isso até hoje. Desde 2008, 2009, rodando. Exatamente. E tem uma outra característica de teoria dos jogos, que mesmo que alguém consiga fraudar e fazer uma transação ser revertida, aquela rede vai perder valor instantaneamente, porque ninguém vai mais confiar nela. Com todo o benefício econômico que um hacker teria fraudando uma rede, ele não vai conseguir ter. Em 1 minuto, ninguém mais tem interesse naquilo e acabou. Muito legal. Muito legal. Muito bom. A gente tem mais alguma outra pergunta? Não, e também a gente não tem mais tempo também, né? Maravilha. Falando muito, será? Falamos bastante aí. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem conosco aí. Obrigado por ter ouvido. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? Então, com a Cast e também com a Blockchain Academy. Nossa pretensão, de repente, fazer outros, aí, se tiver uma boa audiência, um bom interesse. E muito obrigado aí por nos assistir. Thiago, obrigado por nos fazer a visita aqui. Isso, foi um prazer. Honrar com a sua presença aqui. Estamos à disposição também. Quem quiser entrar em contato comigo diretamente, pode mandar no contato@blockchainacademy.com.br. E, bom, fiquem à vontade em contatar, a gente está à disposição. Maravilha. Gente, obrigado aí, viu?